Olá, boa tarde a todos, boa noite. Bom, hoje nós vamos para a nossa 11ª aula, certo? E, claro, para a gente dar início, né, à nossa aula, eu quero que você baixe a cabeça, feche seus olhos onde você estiver, amém? Amém, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por estarmos, Senhor Deus, em tua presença, por mais uma aula, Senhor Deus, nós cremos, mesmo em as dificuldades, nós vamos vencer todas as coisas, Pai. Que a cada dia a nossa fé seja fortalecida, que nós viemos, Senhor Deus, a cada dia ter um encontro contigo. Renova a nossa fé, renova nossas forças, Senhor Deus. Que a cada dia nós vamos ser mais dependentes da tua graça e do teu poder. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje, a nossa 11ª aula, ela vai falar sobre guerra espiritual, certo? A gente vai ter noções gerais sobre a batalha que nós enfrentamos no mundo espiritual e também a força que o louvor ele tem sobre as nossas vidas, certo? A guerra espiritual, como o nome afirma, ela é travada no mundo espiritual, certo? É necessário que hajam homens santos, ou seja, nós sempre temos que buscar ser pessoas santificadas em Cristo. A nossa vida ela tem que ser uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, para que assim nós também venhamos travar as nossas batalhas, amém? E lá em Efésios 6, 12, fala assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, certo? Então, a nossa batalha diária não é contra homens, certo? Não é contra o governo. A nossa batalha é contra forças espirituais, é contra principados e potestades, amém? Então, que você saiba entender que hoje a batalha que você possa estar vivendo na sua vida em alguma área, ela pode ser travada com o quê? Com oração, com jejum, com a leitura da palavra, amém? Então, você tem que ter força para buscar cada dia mais fortalecimento e principalmente, como eu falei, Jesus ele falou que nós temos que ser santo como ele é santo. A nossa vida ela tem que ser uma vida santificada, uma vida principalmente reta diante de Deus. Os servos chamados a guerrear precisam ser irrepreensíveis em suas ações. A santidade ela é uma qualidade imprescindível. Então, principalmente para nós, você que vai ser um líder de célula, você já é um líder de célula, você tem que entender que a sua santidade, ela tem que ser imprescindível. Você não deve negociar isso com absolutamente nada, certo? Uma vida reta, uma vida que cuida de pessoas, uma vida que lidera a célula, certo? Principalmente você que leva a palavra de Deus, tem que se apresentar todos os dias em santidade a Ele. Nós somos um exército de Cristo também. E para isso, a gente tem que ter um verdadeiro compromisso com Deus. Aventurar-se na batalha com brechas é morte na certa. Então, se hoje você se encontra em alguma área da sua vida dando brecha, você tem que entregar isso a Deus, tem que fechar essa brecha. Porque as brechas que nós damos, aquilo de alguma forma pode nos afetar futuramente. De alguma forma você pode ter sérias consequências das suas atitudes hoje tomadas. Se você não tem um posicionamento que busca cada dia seu fortalecimento espiritual, que busca cada dia você estar mais perto de Deus, você vai ver que lá na frente quando você se deparar, você vai se ver, não tenho mais força para continuar. Eu não consigo mais dar um passo, eu não consigo ter aquela intimidade que eu tinha antes com Deus. E aí você vai perceber, mas por que isso aconteceu? Mas porque antes você mesmo não vigiou. O que é que eu tenho que mudar? O que é que o Espírito Santo tem que mudar na minha vida? E essa brecha também que você pode deixar ainda, isso tomar conta de você, do seu coração, das suas atitudes. Então nós temos que estar vigilantes todo instante, todo tempo, com as nossas atitudes, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Principalmente porque nós sabemos que Deus ele nos conhece, mas da mesma forma Satanás ele sabe das suas falhas. E para que você possa vencê-las, você tem que saber enfrentá-las, amém? Nós sabemos que nenhum passo atrás deve ser dado. Se você tem algo que você deve vencer, que você enfrente, que você vença. Mas essa brecha ela tem que ser fechada, porque nós estamos à frente de uma guerra, principalmente hoje com o que nós estamos vivendo, certo?
Nós sabemos que hoje tudo deve ser travado no quê? Nós não podemos fazer, claro, nós temos que ter nossas atitudes, mas também é travado no mundo espiritual, com oração, com jejum, com leitura da palavra. Amém? Olha, na batalha que nós travamos diariamente contra o reino do mal, necessitamos de estratégias. O louvor ele é uma arma poderosa e eficaz. O poder do Senhor está na vida daqueles que o adoram. Deus ele está presente no louvor para trazer a manifestação do seu poder. É fundamental que todos os adoradores tenham vida santificada a Deus. Então, principalmente as pessoas que se apresentam à frente do louvor, eu não sei muito relacionado ao louvor, assim, em si, né? Mas o que eu tenho certeza é que as pessoas que estão à frente do louvor, elas têm que trazer a presença de Deus daquelas pessoas que estão ali querendo ter mais Deus nas suas vidas. Pessoas que estão ali no palco também são muito vistas. São pessoas que têm que ser santificadas, têm que estar em santidade principalmente. Porque são pessoas muito vistas, como eu falei anteriormente. E nós sabemos que qualquer brecha ali, Satanás ele pode, não é verdade? E ali querer atingir a vida daquela pessoa de alguma forma. Por isso, tudo que nós fizermos, nós temos que buscar sempre, como eu falei, é imprescindível na sua vida, a sua santidade, a sua vida diária com Deus, certo? E o louvor, como ele, por exemplo, é fato que na terra, quem vai à frente é o louvor, certo? Quando nós bendizemos ao Senhor e lhe damos graças através do nosso falar, do nosso pensar, vestir, trabalhar, tocar, orar, também até cantar, nós estamos louvando a Ele. Então, as suas atitudes, bater palma, você falar dele, você louvar, tudo isso faz com que você venha adorá-lo. Por isso que muitas das vezes vocês perguntam, mas por quê? Eu não posso ouvir música secular, por que eu não posso bater palma para certas coisas? Porque as suas atitudes têm que ser de adoração a Deus, amém? Mas a forma mais conhecida de louvar a Deus é através de cânticos, não é verdade? Lá em Salmo 156 diz que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Nós sabemos que tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Então todas as nossas atitudes têm que ser para que o nome dEle venha a ser engrandecido, amém? Principalmente nós que conhecemos a palavra, sabemos que tudo é para Ele, tudo por meio dEle. Nada é sobre nós, certo? Então hoje o que é que a gente vê muito? Nosso bispo até já falou sobre isso. Hoje a gente se depara muito com louvores que são muito voltados para nós mesmos, não é verdade? E a gente tem que ver que o louvor ele tem que ser voltado para Ele, para que Ele seja exaltado, amém? O louvor contra o reino do mal, certo? Ó, tudo que está exaltado e honrado no céu tem poder aqui na terra. O nome de Jesus, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o louvor, os dons do Espírito, eles são armas da igreja para hoje, amém? Então, quais são as armas que nós temos? Nós, cristãos, temos hoje aqui na terra, não é verdade? Para que também o nome de Cristo venha a ser exaltado. É você usar o nome dele, não é verdade? A palavra de Deus, o louvor, os dons do Espírito também, certo? O louvor ele é uma arma contra Satanás, porque ele entende que a glória é liberada sim. Ele era um querubim e cobria a glória de Deus. Se você quer saber mais sobre isso, você pode anotar lá em Ezequiel 28:16, certo? O que Satanás mais queria era ter a glória dada ao homem. Nós sabemos que Satanás ele quer destruir nossas vidas, porque tudo o que ele queria, hoje é o que nós temos com Deus, é uma intimidade, certo? Era que ele fosse chamado de filho, que ele fosse amado como nós somos. Mesmo sem merecermos, nós hoje podemos ter o livre acesso a Deus. Hoje nós podemos chamá-lo de Pai, hoje nós podemos buscar mais dele a cada dia sobre as nossas vidas. E nós sabemos que há a resposta, que há o cuidado de Deus. E ele queria também ter isso. E de todas as formas, pode ter certeza, ele vai tentar atingir a sua vida. Ele vai... Por isso que você deve se perguntar, mas por quê? Porque ele quer destruir as nossas vidas. Porque hoje você está na posição que hoje ele queria estar. E glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por hoje ele te colocar. Ele é o centro de tudo. Amém? Jesus é o centro de tudo. Mas nós sabemos que sem ele nós não somos nada. Certo? O adversário, ele sabe o poder do louvor. Por isso ele o perverteu para o mundo.
Os tocadores de louvor eram sempre o Senhor, era sempre que o Senhor colocava à frente da batalha. É uma história bem interessante, se você for ler Números 2:3, fala sobre isso, que Judá, que significa louvor, acampava à frente do tabernáculo do deserto. Então sempre o louvor estava à frente de uma batalha, para que ela viesse a ser sucedida. Sempre o louvor estava à frente. Segundo ponto, a força do louvor na batalha espiritual. O louvor ele traz a presença de Deus, porque assim ele é entronizado e glorificado. Porque sempre a gente começa os nossos cultos com louvor, porque ali nós já trazemos a presença de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. Amém? Porque também, não sei se vocês já repararam, mas até em revisão de vidas, tudo, até para quebra de maldição, a gente sabe que a gente tem até um louvor, se vocês lembram do revisão de vidas. Mas tudo é voltado para o louvor, porque de alguma forma ali há a presença de Deus, amém? O louvor ele cria luz que espalha todas as trevas e quebra as obras do inimigo. O louvor ele cria confusão e cegueira para o campo do adversário, lá em 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. Também é bem interessante, se você quiser buscar, saber também mais sobre o que aconteceu, é muito, muito interessante também como Deus ele age usando o louvor. O perfeito louvor suscita força espiritual. O louvor é um dos meios para liberar o poder de Cristo. Amém? Terceiro ponto, o louvor manifesta a vida celestial. O louvor você glorifica a Deus, porque as suas obras tornam-se conhecidas para o homem. Os que os anjos conhecem se tornam conhecidos para o homem quando este o louva. Deus habita nos louvores do seu povo. O louvor é um convite ao entrarmos na presença de Deus. Se você abrir sua Bíblia lá em Salmos 22:3, fala sobre como é importante você louvar a Deus, você buscá-lo, entrar na presença de Deus com louvor, exaltando e principalmente glorificando o nome dele. Então você ali pode manifestar a glória dele, ali a glória dele é manifestada de alguma forma, você também pode dizer com ele exaltado, como também é bom tê-lo sobre as nossas vidas, amém? E temos as formas de louvor. Bom, a gente tem, como a gente já conhece, através de salmos, de hinos e cânticos espirituais. Tem através de instrumentos também, nós sabemos que são variados tipos de instrumentos, mas todos podem ser usados para glorificar a Deus, certo? Prostrando-se ou ajoelhando-se, com palmas ou danças. Então nós sabemos que tudo que nós fizermos, como eu falei anteriormente, toda atitude que nós tomamos, de alguma forma, seja batendo palmas, seja cantando, louvando, tudo é para Ele, tudo para que a presença dele se achegue a nós, certo? E vamos lá para uma perguntinha, certo? O que acontece enquanto nós louvamos a Deus? Já parou para pensar nisso? Quando você louva a Ele, você sente algo bom, você sente algo sendo renovado, né, sobre a sua vida? Então, quando nós louvamos, o Espírito Santo, ele passeia no nosso meio, trazendo bênçãos de todos os tipos. Nós sabemos que quando o Espírito Santo, ele toca, de alguma forma, ele transforma também o nosso ser com um toque, que somente ele sabe fazer isso conosco, não é verdade? Somente ele também pode trazer ali o convencimento do pecado, do erro, e nós sabemos que não há pessoa que possa fazer isso. Mas quando você louva a Deus, muitos momentos também às vezes a gente não consegue, né, orar como a gente gostaria, a gente não consegue falar como nós gostaríamos, mas um louvor, muitas das vezes ele é usado para que tudo que a gente está sentindo, na verdade, seja falado. E ali a glória de Deus é manifestada de alguma forma, o Espírito Santo toca na sua vida e você ali tem tudo expandido e você se entregue totalmente e fica aberto ao que Deus ele quer fazer na sua vida. Olha, na Bíblia encontramos diversos exemplos que mostram a importância do louvor na batalha espiritual, como eu já falei para vocês. Lá em 2 Crônicas 20, do 1 ao 22, e também tem Atos 25 ao 26. Curas, nós temos exemplos de curas, de libertação, milagres, batismo no Espírito Santo. E virar batizado aqui no Espírito Santo, sabe a importância e como é bom sentir o toque do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E sempre tem um louvor que você sabe que há um mover espiritual do poder de Deus ali sobre você, não é? Tem as revelações, a renovação, restituição.
tudo de sobrenatural pode acontecer quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Lá em Salmos 149 fala que estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios em sua mão. O louvor, ele quebra e dissipa todas as correntes e cadeias que aprendem os filhos de Deus. Um grande exemplo do poder do louvor na Bíblia foi quando Paulo e Silas foram presos. Não sei se vocês lembram, mas lá em Atos, como eu falei anteriormente, 16, do 25 a 26, o segredo de Paulo foi o regozijo e o louvor. Não era apenas o conselho, ele era um modo de vida. Lucas escreve o episódio da prisão de Paulo pelo carcereiro de Filipos, que depois de açoitar Paulo e Silas com varas e com muitos açoites, o colocou na prisão e amarrou os pés no tronco. Lá em Atos 16, 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. E foi nessa atmosfera de louvor, em meio às aflições, que Deus operou grande livramento. Não só os apóstolos foram libertos, mas o próprio carcereiro converteu-se e tornou-se um cristão. Quando nós louvamos, nós declaramos verdades espirituais e pedimos ações do Senhor em nosso favor. Essas verdades são recebidas pelo Senhor e Ele responde agindo em nossas vidas. Amém? Eu acredito que todo mundo tenha visto, né, o que tem acontecido diante de tudo que a gente está vivendo. E eu tenho visto, assim, o poder de Deus agindo grandiosamente sobre muitas vidas, pessoas que a gente sabe que tudo acontece segundo o propósito, não é verdade? Eu acredito que tudo que acontece também, Deus, ele quer realizar algo em cima disso. E eu acredito que tudo que a gente está vivendo hoje, Deus, ele quer se reconciliar com o seu povo de alguma forma. Ele quer com que as pessoas venham acreditar, venham ter mais fé, venham buscá-lo mais. E com certeza, o que eu tenho visto hoje, né? A gente tem visto pessoas que, nessa época que dá agora todo mundo em suas casas, né? Louvando a Ele nos seus prédios, apartamentos. E o que eles estão fazendo? Estão louvando a Deus. Estão louvando, estão trazendo a presença de Deus. E nós sabemos que só Ele traz libertação, só Ele traz cura. Quando nós entronizamos, pedimos para que Ele venha agir sobre todas as situações, nós sabemos que a mão poderosa dele vem, age, transforma, não é verdade? Então, independente das situações que você possa estar vivendo, independente do que hoje nós estamos vivendo, amém? Que nós possamos cantar louvores a Ele, que nós possamos glorificar a Ele, que a cada dia as nossas guerras também sejam travadas com entrega, buscando a vida de santidade, uma vida de louvor também. Amém? E pra gente estar finalizando, na guerra espiritual, a vitória ela vem do Senhor. Nós devemos usar as armas que Deus nos entregou e sermos sempre vigilantes. Amém? Seja vigilante. Como eu falei, se autoavalie. Veja realmente se você ainda tem alguma brecha, algo que possa te atrapalhar de viver realmente o plano que Deus tem para sua vida. Não deixe nada, absolutamente nada, separar o que Deus tem preparado para você. Na Bíblia fala que nada nos separa do amor dele, amém? Mas nós sabemos que as nossas atitudes, querendo ou não, podem nos distanciar de alguma forma do que ele tem para nós naquele momento. Então, se você vê que tem algo que possa te separar, que possa te distanciar do que ele tem para você, que você busque renovação, busque em oração, busque em entrega. Você precisa abrir o seu coração para Deus, para que Ele venha a cada dia renovar as suas forças, certo? Quando nós louvamos, Ele nos ouve, está atento ao que nós declaramos. No louvor nós batemos e portas são abertas. Amém? Então, que você possa a cada dia entregar a sua vida em oração, em jejum, e que você tenha totalmente uma vida voltada para Ele, para que Ele possa restituir a sua casa, a sua família. Nós cremos que dias melhores virão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que nós possamos buscar a cada dia entronizar, trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas com louvor e sempre sendo pessoas fortes espiritualmente. Glória a Deus.